Bom dia, pessoal. Estamos aí mais uma vez para mais uma aula de física, tá? E o assunto hoje que a gente vai estudar é sobre corrente elétrica, tá? Física 3, beleza? E é um capítulo novo, tá? Para trabalharmos futuramente ele em exercícios, em provas, avaliações, atividades. Então é muito importante você assistir essa aula de hoje e ir anotando aí no caderno, entendeu? Bem direitinho tudo que eu tô falando aqui, que eu tô explicando. Então vamos lá. Corrente elétrica, tá, pessoal? É importante, observar que a corrente elétrica ela está presente no nosso dia a dia, tá? Principalmente, quando trabalhamos com energia, a parte elétrica da nossa casa, da nossa residência, quando ligamos uma televisão, por exemplo, o fluxo de elétrons, ok, que forma a imagem. Então a imagem lá da televisão, do seu notebook, do seu computador, do seu tablet, do seu celular, ela é formada por um fluxo contínuo de elétrons, Então corrente elétrica já é isso, pessoal, tá? É um movimento de elétrons. Movimentos de elétrons. Mas como é que vamos chegar lá? Tá? Podemos ver também corrente elétrica onde? Na descarga, de um raio, quando um raio cai, por exemplo. E geralmente ele cai entre uma nuvem e o solo, ou entre duas nuvens, Aí eu também tenho lá a correntezinha elétrica, com bastante intensidade. Mas vamos lá, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Exemplo. Considere, tá? Um fio cilíndrico aqui, ó. Beleza? Fiozinho cilíndrico. E aqui eu tenho uma seção, Uma seçãozinha S. Beleza? Seçãozinha S. Então é o seguinte. Nesse fio, observa-se isso aqui, ó. Cada bolinha dessa com um sinalzinho de menos, você já sabe que representa o quê? Um elétron, não é? Porque todo mundo aqui sabe que a carga do elétron é uma carga o quê? Negativa, pessoal? Uma carga negativa. Então tá aí, ó. Toda vez que eu tenho, olha só, eu tenho vários elétrons dispostos, ok? Indo juntos, ó, na mesma direção. Todos eles passam por essa seção reta transversal, desse cilindro metálico, nessa direção aqui, ó, ok? Nessa direção aqui. Então você observa que os elétrons estão de forma o que? Ordenada, não é isso? Todos juntinhos, ó, indo na mesma direção, ok? Daqui, ó, nessa direção aqui, saindo da esquerda e indo para a direita, Vamos lá, pessoal. Definir agora com vocês
a intensidade da corrente elétrica. A intensidade da corrente elétrica. Belezinha? Vamos lá. Ó. Intensidade da corrente elétrica. Representada pela letra I, tá? De intensidade. Tudo bem, pessoal? Ok. Vamos lá. Ó. Antes de tudo, o que é corrente elétrica? Né? Aí você já define, ó. Observe aí o que é corrente elétrica. Por esse fio, eu sei que passa por ele uma corrente elétrica. Por quê? Porque está passando elétrons, tá? Se esses elétrons estão dispostos em ordem, em movimento, saindo, por exemplo, de um ponto A, origem do fio, e indo para um ponto B, término do fio, né? Eu sei que está passando uma corrente elétrica pelo fio. Justamente porque os elétrons estão em movimento ordenado, tá? Então, gente, corrente elétrica é isso. É o movimento ordenado dos elétrons, tá bom? Isso é corrente elétrica. E agora, como é que eu faço para me calcular quanto de corrente está passando por esse fio? Quanto de corrente está passando por esse fio, né? Qual é o valor da corrente elétrica que está passando por esse fio cilíndrico? Ok? Então, vamos lá. Ó. Eu sei que por essa seçãozinha aqui, reta transversal, passa, né? Dentro da seção, uma quantidade N de elétrons, né? Uma quantidadezinha N de elétrons. Então vamos lá, ó. A corrente elétrica I vai ser igual. Vamos lá, calcular. Vamos agora para a fórmula. O que é que o elétron tem, pessoal? O que é que o elétron tem? Uma propriedade chamada de carga elétrica, não é isso? Então, se eu tenho elétrons em movimento, elétrons livres em movimento, eu tenho cargas elétricas também em movimento. Tá? No entanto, a carga elétrica, ela não se movimenta, né? Porque ela é uma propriedade do elétron, ela vai junto com o elétron. Tá? Então, o certo mesmo a gente falar é movimento ordenado dos elétrons, ok? Movimento ordenado dos elétrons. Mas o que todo elétronzinho aqui tem? Uma propriedade chamada de carga elétrica. Então, a corrente elétrica, pessoal, vai ser essa carga, tá? Essa carga elétrica dos elétrons que estão em movimento sobre alguma coisa, né? Sobre alguma coisa aí. Por exemplo, esse elétron bem aqui, bora trabalhar ele. Esse elétron bem aqui, é um elétron 1. Chama ele de elétron 1, tá? Para ele sair da origem A do fio metálico, para ele sair dessa ponta, para ele sair dessa ponta e ir até a outra extremidade do fio, até o ponto B, né? O que vai acontecer? Ele vai sair daqui, sumir assim, tipo se teletransportar e
desaparecer aqui e aparecer aqui? Não, né, galera? Existem até experimentos sobre isso. Mas vamos aqui para o que se sabe de verdade. Para esse elétron 1 sair do ponto A e chegar no ponto B, ele vai entrar em movimento, né? Ele está em movimento. Só que existe uma distância, né, galera? Para ele sair de A até B. Existe uma distância aqui, ó, uma distânciazinha D. Então, esse elétron 1 vai percorrer essa distância até chegar no ponto B, tá? Em um certo quê? Em um certo intervalo de tempo, pessoal. Tempo, tá? Então, a corrente elétrica é a carga dividido pelo tempo, pessoal. Tá aqui, ó, a formulazinha para você calcular a corrente elétrica. Carga dividido pelo tempo. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Então, gente, valeu, até a próxima aula, querendo Deus.